Cada vez mais vícios e distrações para fugir da vida. Então agora, aquilo que sempre houve, porque as pessoas sempre gostaram de fugir da vida, está ficando cada vez mais dramático. Hoje existem terapias para ajudar a pessoa a se libertar do vício de telefone celular. Porque é uma coisa incrível como é que as pessoas estão viciadas com tudo. A tecnologia está avançando e está viciando em tudo. Computador vicia, joguinhos vicia, redes sociais vicia, telefone celular, WhatsApp, tudo vicia. E as pessoas estão ficando cada vez mais presas a isso. É claro que quando elas estão ali, naquela posição passiva, só vivendo em função disso, não estão evoluindo, não estão crescendo, estão paralisadas do ponto do seu desenvolvimento interior. E é lógico que a gente vai usar essas coisas, porque elas são boas, são necessárias, não há como não usar, mas não vamos deixar que elas nos usem. Né? Não vamos inverter essa relação, nós vamos usá-las. Não vamos ser um joguete na mão de quem construiu essas coisas de tal maneira que invada a nossa vida e que não sobre nada. É muito importante estarmos atentos a isso. E é uma preocupação tremenda isso. Hoje, toda hora eu vejo alguma coisa nos noticiários. Um dia desse, um cientista publicou como ele acha que vai ser o corpo humano daqui a uns 30 anos se nós continuarmos com a velocidade que temos de dependência de computador e celular. A postura corporal, como é que vai ser? Como é que o ser humano, o corpo humano, deve se transformar nesse tempo se a gente não mudar de postura? Então, cada vez mais estamos vendo esse tipo de problema. Como é que a gente responde para não fugir à vida, não deixar cair em nenhuma dessas armadilhas? Amando a própria vida e realizando-se com ela. Ou seja, curtindo cada momento do seu dia. Eu saio de casa, a minha casa... Aliás, muitos pensadores sempre falaram isso. Quando você sai de casa, olhe para ela, se despeça com a vontade de voltar. Isso ajuda muito, cria um laço para que você esteja lá novamente. Percebendo os detalhes da sua casa, alegre por eles, alegre por você ter um espaço seu de intimidade, de conforto. Quando você pega o seu carro e sai, prestando atenção no seu carro, esse veículo que te ajuda tanto, que ali silenciosamente te apoia em tanta coisa. Prestando atenção no que você vê no caminho, nas flores que estão nascendo. Quando você passa ali pelo lago, está ventando muito, ele fica todo crespinho, a água parecendo que foi bordada pelo vento. Aí você vê, tem um monte de árvores floridas, sempre árvores diferentes, flores que foram plantadas. Vai olhando as coisas, vai curtindo a vida, vai curtindo olhar os detalhes. Chegar no seu trabalho, olhar o rosto de cada um, querer entender como cada um está, querer ver como pode ajudar, prestar atenção no ambiente em que você trabalha. Será que não dá para melhorá-lo? Será que ele é acolhedor? Será que algumas coisinhas colocadas ali não tornariam ele mais acolhedor, não melhorariam o estado psíquico de todo mundo? Enfim, prestando atenção na tua vida, querendo ser fator de soma, curtindo. Eu gosto da minha vida. Se eu gosto da minha vida, vai ser difícil me roubar dela. Vai ser difícil que alguém substitua a minha vida por outra coisa, porque é exatamente isso que acontece num vício. Você substitui a sua vida por outra coisa, por um avatar que está lá dentro do negócio, por alguma coisa. A tua vida é muito insípida, então viver uma fantasia dentro de uma tela, e abandona completamente a própria vida. Buscar estar presente e aprender com a vida, corpo e mente juntos. Isso é uma frase que não é minha, é de Carl Jung. Ele dizia já no seu tempo que nós devemos manter corpo e mente juntos todo o tempo. Eu diria que corpo, mente e alma juntos todo o tempo. De tal maneira que a gente esteja inteiro em tudo aquilo que a gente faz. Estejamos inteiros em todos os lugares. Lembrem daqueles contos antigos que falavam a respeito de um sábio. Acho que já contei isso para vocês muitas vezes. Um sábio que estava... Todo mundo ficava pensando como é que ele tinha chegado a ser tão sábio. Todo mundo se perguntava. E um dia foram perguntar para ele: mestre, como é que o senhor chegou a ter tanta sabedoria? Ele falou: simples, quando eu estou descascando uma laranja, eu estou descascando uma laranja. Toda a minha consciência está na laranja, na casca, na faca. Eu estou inteiro aí, não tem nada fora. Em tudo que eu faço, eu vou com toda a minha presença, corpo, mente e alma naquilo que eu faço. E assim aprendo com as coisas e assim cresço, percebo detalhes. A vida é toda pedagógica, vou aprendendo com a vida, vou vendo os símbolos à minha volta, vou crescendo a partir desses símbolos. Então, esse é um elemento. Se nós formos presentes na nossa vida, se amarmos, se considerarmos ela interessante, se buscarmos os simbolismos da vida,
Ontem saiu uma palestra minha na internet falando sobre sincronicidades. Buscar as sincronicidades da vida, os detalhes em todos os lugares onde você vai, cada vez mais esse laço de ligação com a tua vida, nada nem ninguém é capaz de romper. Às vezes as pessoas pensam, não, mas o pessoal que está ganhando dinheiro, está se desenvolvendo, é porque está enfiado no computador o tempo todo. Olha, eu duvido. O pessoal que está ganhando dinheiro tem que estar ligado no cliente, nas necessidades do cliente, no ser humano que ele é, no que ele precisa, nas características do ser humano. Agora mesmo eu conheci um grupo de agentes de investimento, um grupo de jovens que trabalha como agentes de investimento. Tem que conhecer o perfil do cliente a partir da idade, as resistências que ele tem, como ele pensa, qual a inclinação que ele tem, como ele é mais simpático às propostas que você faz. Tem que ter um conhecimento humano muito forte, ou seja, só entender esses computadores não fazia nada. Eu duvido que quem criou o próprio computador não tivesse que entender de ser humano também. Senão não teria dado certo. Né? Não pensem que quem está dando certo no sentido material é porque só entende de máquina. Não existe isso. O ser humano é um fator fundamental em tudo. Né? Então, cultivar momentos de paz e de serenidade. Cultivar momentos de estar consigo mesmo. Começar a gostar de uma coisa chamada silêncio interior. Produzir momentos na sua vida que você tenha um pouco de silêncio interior. E você pode começar a perguntar a si próprio o que você está pensando da sua vida. Se você está feliz, quais são seus sonhos, se você está caminhando na direção deles. Como você está administrando o seu tempo? Será que ele está rendendo alguma coisa? Será que eu estou sendo justo comigo mesmo, justo com o meu tempo? Momentos de solidão, momentos onde o silêncio se produz e você possa ouvir, como dizia Helena Blavatsky, a voz do silêncio. Essa voz silenciosa que vem de dentro de você mesmo possa estabelecer um diálogo interno, vida interior. Isso é extremamente necessário. A maior parte desses vícios vem exatamente no momento que as pessoas estão sós e não querem ficar sós, não suportam. Têm medo desse encontro consigo mesmos. Se nós adorarmos esse encontro conosco mesmo, vamos passar a achar os momentos solitários uma maravilha. Um momento para estabelecer esse diálogo profundo. Eu adoro estar comigo mesmo. Você nunca vai viciar uma pessoa assim, que tem essa ligação profunda de coração com a vida. Se não tem, você pode tirar um vício e vai ser outro. Se não tem, você corta um vício e ele pega outro. Mas não tem jeito, ele está desligado, desconectado da vida. Ele precisa de alguma coisa para estimulá-lo, porque a vida não está estimulando. Ele precisa de alguma coisa para motivá-lo, porque a vida não está motivando. Então ele vai sempre estar rastreando a última novidade do mercado. E vai estar sempre viciado em alguma coisa. Não pensem que é a tecnologia que é culpada, não. Acho que no passado já deve ter tido gente viciada em sinais de fumaça. Porque fugir da vida o homem sempre fugiu. Sempre fugiu. E dentro deve ter havido um roteiro para que ele se alienasse da realidade. Então buscar amar a vida faz com que a gente fuja dessa escravidão dos vícios que estão surgindo de maneira galopante, que muitas vezes nos atinge. Medo, insegurança e ansiedade crescentes. Só voltando no assunto anterior, eu um dia desse vi uma reportagem, pena que não a memorizei, não teria como, foi muito rápido, mas algumas coisas que eles falaram eu achei interessantes, porque eles notavam quando é que a gente pode perceber que já está tendo um vício. Dizia, por exemplo, se quando você abre os olhos na cama pela manhã, a primeira coisa que você pensa é olhar no seu celular, você já está viciado. Você pergunta para a pessoa, você é viciado? Não, de jeito nenhum. Observem. Primeira coisa que eu penso quando eu abro os olhos, deixa eu olhar meu celular, já está viciado. Prestem atenção nessas pequenas coisas. Né? Então, medo, insegurança e ansiedade crescentes. Nós sabemos que é muito comum, todo mundo conhece isso, que a mídia crie medos. Ela vai inserindo medos na vida das pessoas. Depois ela nos vende remédios que ela mesma criou para o medo que ela mesma criou. E nos coloca eternamente inseguros e ansiosos. A vida inteira é assim. Cria muito mais perigos e muito mais violentos do que eles realmente são, está sempre nos colocando em pânico. Que aí, em cima dessa fragilidade, ela vai oferecer as suas soluções e você está vulnerável. Então, é muito importante que a gente saiba trabalhar com esse excesso de medo e também com a ansiedade. Nunca estou contente no lugar onde eu estou. Sempre desejo algo que vem mais adiante.
Vem depois, vem quando? Não sei, mas eu sempre estou ansioso por alguma coisa. Essa alguma coisa é melhor do que esse momento? De vez em quando parem e olhem para o momento que vocês estão. Tem tanta coisa particular, tanta coisa bonita. Olhar para os olhos de cada um de vocês nesse momento é uma coisa super bonita. É um fluxo. Não sou eu que estou falando, vocês estão me dando um monte de indicações do que eu devo falar. É um fluxo de informações que a gente está trocando. É muito bonito a gente estar aqui em nome de uma coisa nobre, de uma coisa mais elevada. Todo momento é peculiar, todo momento tem um valor específico. Às vezes eu paro e me lembro do rosto de pessoas que eu estava dando aula 10 anos atrás e lembro daquela expectativa, do olhar. São momentos muito belos. De vez em quando pare a cena e olhe para o momento que você está vivendo. Como ele é belo, como ele é interessante e é irrepetível na nossa vida. Todos eles. Então, como eu respondo a esse medo, insegurança e ansiedade? Não deixar que alimentem o medo em mim. Ou seja, começa um jogo de programas de TV, de mídia em geral, que você percebe que está só fazendo milhões de comentários sobre um crime, voltando ali 1000 vezes, atiçando em você aquele pensamento mórbido, aquele pensamento circular. Você noticiou um crime e acabou, vamos embora. Não, fica ali rodando em cima daquilo, noticiando aquilo dias a fio. Chega! Esse pessoal está trabalhando para me escravizar, para gerar em mim medo. Não leio mais. Não leio mais nada sobre esse assunto. Informado eu já estou. A partir daqui é morbidez. Não entro mais nesse jogo. Acabou. Informado eu já fui. Agora é só morbidez. Então não deixar que alimentem o medo em mim. Claro, todos nós vamos fazer o sensato para aumentar a segurança e ficar em paz. Não vamos bobear. Então, nossa casa vai ser trancada da melhor maneira possível, vamos ter o nosso carro com as trancas que for possível, vamos ter cuidado para não passar em determinados lugares muito vazios à noite. Isso é sensato. Vamos fazer o sensato para manter a nossa segurança. Mas não vamos ficar neuróticos. Porque senão essa vida não vai nem valer a pena, vai ser segura e neurótica. Nós precisamos de uma vida segura e frutífera, feliz, que nos dê realização. Neuróticos e ansiosos é uma vida que não vale a pena, por muito segura que seja. Então, muito cuidado. Eu faço o meu melhor e vivo. Faço o meu melhor e deixo a vida fluir. É sempre assim. Uma frase de Helena Blavatsky que eu gosto muito, que ela diz: quem faz o seu melhor faz tudo o que se pode esperar dele. Então, segundo uma margem lúcida de atitudes, faça o melhor e vá viver. Não fique preso a essas coisas, nem deixe que ninguém te prenda a essas coisas. A morbidez geral que existe na sociedade. Eu costumo dizer, e cada vez mais eu me convenço de que isso é verdade, que para uma notícia de uma pessoa que praticou um crime, tem 10 notícias de pessoas que estão fazendo coisas boas. Mas isso não vai para a mídia. Isso não interessa. Que isso mudaria o estado de espírito das pessoas de uma maneira tremenda. Às vezes eu pergunto para as pessoas: você sabe que tem gente fazendo coisas boas no mundo? Não, não sei. Só sei do corrupto, do assassino, do não sei o quê, do não sei o quê. Tem muita gente fazendo coisa boa no mundo, sabia? Não, não sei, não conheço ninguém. Isso é impossível, gente. Isso é impossível. Pare para pensar, ao longo da nossa vida, eu tenho 58 anos, ao longo da minha vida, 95% das pessoas que eu conheci, ou talvez até mais, eram pessoas de bem. Podiam não ser pessoas extraordinárias, mas pais de família, pessoas que estavam tocando a sua vida, querendo sustentar os seus filhos, nada de mal. 95% das pessoas que eu conheci na minha vida, ou mais. Pessoas muito nocivas, bandidos, mas foram muito poucos. Bom, você 95% da minha vida não eram bandidos, como é que a mídia me convence que 100% do mundo é de bandidos? Essa estatística não está batendo. Lógico que não está. Então nós ficamos apavorados e caímos numa visão de mundo que é absurda. A mídia cria um mundo que não é o real e nós ficamos aprisionados nele. Muito cuidado com isso. Tá? Sejam lógicos, parem para pensar que as coisas não são assim. Considerar que o momento mais importante da vida é agora. O ansioso sempre espera alguma coisa muito boa, muito extraordinária que esteja acontecendo no futuro. Imagine que essa coisa está acontecendo agora. Você vai ver que ela não é tão boa e tão extraordinária assim. É uma coisa muito simples, que se você ficar na expectativa dela, vai ter a frustração. E perceber as coisas boas e extraordinárias que estão de fato acontecendo agora. É uma bobagem ficarmos sempre esperando o momento que está no futuro. A história sempre vai fluir e aquilo que daqui a pouco é futuro, daqui a pouco vai ser passado também.
É uma reta contínua a vida, onde todos os pontos têm o mesmo valor. Por que eu tenho que ficar curtindo aquilo que ainda vem e não o momento atual? É tudo que eu tenho, é o presente. Não tenho expectativas de que o futuro vai resolver os meus problemas. Resolvo meus problemas agora. Faço o melhor pelos meus problemas agora. Uso a imaginação, a criatividade e faço como o moço da história em quadrinhos. Ou eu faço o melhor para resolver os meus problemas agora ou não farei nunca. Curtir o momento presente é um antídoto poderoso para o ansioso. Não colocar expectativas e ficar sempre ausente do momento atual, sempre esperando uma coisa no futuro. Quando alcança, espera outra no futuro. Nunca está de corpo, mente e alma presente no lugar onde ele está. Cuidado, porque isso é uma fonte de desequilíbrios e muitas vezes você vai ver já resvalou para o patológico. A ansiedade comum, cotidiana, ela pode resvalar para o patológico a qualquer momento. Daqui a pouco você tem que se medicar porque não aguenta mais viver com ansiedade.